Olá, galera! Vou fazer com vocês agora a questão 24 do ano de 2010 do município de São Bernardo do Campo. Vamos dar uma olhada no enunciado? Ele diz o seguinte: um eletricista tem dois pedaços de fio de cobre, um com 125 centímetros de comprimento e outro com 185 centímetros. Ele deseja cortá-los em pedacinhos, todos iguais e de maior tamanho possível. O máximo de pedacinhos que esse eletricista irá conseguir será. Bom, galera, ó, dando uma olhada primeiro nas informações que ele deu, ele falou que ele tem dois pedaços. Um tem 125 centímetros de comprimento e o outro tem 185 centímetros. E aí ele quer cortar em pedaços, mas não de qualquer maneira. Ele quer que todos os pedaços tenham o mesmo comprimento e que eles tenham o maior tamanho possível. E aí ele pergunta qual que vai ser então o máximo de pedacinhos que ele consegue, usando essas condições que ele deu aqui pra gente. Galera, uma possibilidade que a gente teria, que não necessariamente é a resposta, mas só para vocês enxergarem a ideia, olha, ele poderia pegar esse pedaço de 125 centímetros e cortar em pedacinhos de 1 centímetro. Ou seja, se eu cortasse em pedaços de 1 centímetro, o de 125, a gente teria 125 dividido por 1, a gente teria 125 pedaços de 1 centímetro. E aí, se a gente usasse a mesma ideia aqui para o 185, a gente teria 185 dividido por 1, o que me daria, então, 185 pedaços. Então, essa seria uma possibilidade. Só que ele quer que esses pedaços tenham o maior tamanho possível. Então reparem que, para que os pedaços tenham o mesmo tamanho, basicamente eu tenho que achar um divisor comum entre o 125 e o 185. Ou seja, eu tenho que achar um valor que divida ao mesmo tempo o 125 e o 185. Por quê? Porque se eu achar esse divisor comum, eu vou estar achando basicamente uma forma de os pedaços terem o mesmo tamanho. E aí, a gente não quer qualquer divisor, porque, por exemplo, a gente viu aqui que o 1 é um divisor possível. O 1, ele divide tanto o 125 como o 185. Só que eu quero o máximo divisor. Por quê? Se eu tiver o máximo divisor, eu vou ter o maior tamanho possível para os pedaços. E aí, então, a gente vai ter o que a gente chama de máximo divisor comum. Então, máximo divisor comum, que é o que a gente chama de MDC. E aí, como que a gente acha o máximo divisor comum, pessoal? É muito parecido com o que vocês usam normalmente para o MMC. A gente vai ter aqui, ó, 125, 185, e aí vocês vão fazer o que a gente chama de fatoração, inicialmente sem se preocupar necessariamente com o MDC, tá? Então, vamos lá. Não dá para a gente dividir por 2, são dois números ímpares. Não dá para dividir por 3, porque a gente tem aqui, eles não são divisíveis por 3. A gente vai fazer então essa divisão por 5. 125 dividido por 5, aí a gente coloca aqui embaixo. Ó. Como ele é divisível, a gente vai fazer essa divisão, ela dá 25. 185 é divisível por 5? É. Então a gente vai ter aqui, quando a gente fizer essa conta, vai me dar 37. Lembrando que, para saber se é divisível por 5 ou não, basta saber se o número que ele termina, o algarismo que ele termina. Se ele termina com 0 ou com 5, isso quer dizer que é divisível por 5. Agora, ó, dá para dividir por 5 mais uma vez? Dá, mas só um deles. Só o 25, né? Então 25 dividido por 5 vai me dar 5. Como 37 não é divisível por 5, você só copia ele. Então, mais uma vez, dividido por 5, a gente vai ter então 1 e 37. E aí, basicamente aqui o 37 a gente vai fazer por 37 mesmo, e aí a gente terminou o que a gente chama de fatoração. Agora, para achar o máximo divisor comum, a gente tem que ver qual dessas divisões dividiu os dois números ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nesse caso, quando a gente viu aqui o 5, o primeiro 5, né? Reparem que ele dividiu tanto o 125 como o 185.
Então, o 5 entra no máximo divisor comum. Aí a gente olha os outros, vamos ver. Por exemplo, se eu pegar esse segundo 5, a gente vai ver que ele só dividiu o primeiro. Se a gente pegar esse terceiro 5, ele também só dividiu o primeiro. E se a gente pegar o 37, vocês vão ver que ele só dividiu o segundo. Ou seja, o único que dividiu os dois ao mesmo tempo foi o 5, o primeiro 5. Então, esse é o MDC. Caso tivesse mais de um, aí a gente faria a multiplicação entre eles, tudo bem? Então, nesse caso, o MDC, ele vai ser o próprio 5. Ou seja, a gente consegue dividir cada um desses pedaços em 5 pedaços iguais. Então, a gente vai fazer, para achar o número de pedaços, a gente vai fazer então o seguinte: o número de pedaços vai ser dado como? Bom, se eu consigo dividir os 125 em 5 pedaços iguais, eu vou ter então 25 pedaços. E aí, interpretando o que a gente fez, basicamente a gente vai achar 25 pedaços de 5 centímetros. E aí, a mesma ideia para os 185. A gente vai ter 185 dividido por 5. A gente vai ter, então, 37 pedaços de 5 centímetros. Ou seja, o divisor que a gente tinha, na verdade, ele estava me dando o tamanho de cada pedaço. E aí, como esse daqui, nesse caso, o máximo divisor é o 5, então é o máximo de tamanho que a gente consegue para que todos os pedaços sejam iguais. E aí, como ele me pede, então, a quantidade total de pedaços, então a gente vai ter que o número de pedaços vai ser, então, de 25. Então, vamos lá. O número de pedaços vai ser de 25 mais 37. Então, nesse caso, o número de pedaços vai ser de 25 mais 37, que vai me dar 62 pedaços. E aí, essa é a nossa resposta final. E aí, se a gente voltar lá nas alternativas, a gente vai ver então que a alternativa correta é a alternativa D de dado. Tudo bem? Bom, pessoal, se ficou alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.